Bom dia, pessoal! Como estão vocês? Nossa sexta-feira, dia de tomar o nosso café. Podem tomar outras coisas também, não tem problema, né? Essa hora da manhã é bom um cafezinho. Bom, 1º de outubro de 2021, sexta-feira, nós estamos a um ano e um dia da nossa grande eleição no Brasil de 2022, eleição que vai definir o nosso ou a nossa presidenta ou presidente da República, também os nossos governadores ou governadoras e deputados ou deputadas federais, estaduais e distritais, e também uma vaga para senador ou senadora nas eleições que acontecerão em 2 de outubro de 2022, no primeiro turno, e, se necessário, segundo turno no último domingo de outubro. Bom, o que nós temos de mudanças efetivas já em vigor para as eleições de 2022? Então, eu trouxe aqui, nós temos efetivamente duas normas que já estão em vigor e que efetivamente obedecem o princípio da anualidade ou da anterioridade, foram aprovadas e promulgadas, sancionadas um ano antes da eleição, e vamos dar uma revisada, porque são questões que a gente já teve conversas aqui. Então vamos lá, vamos voltar à nossa emenda constitucional número 111, que é resultado, nós já conversamos bastante aqui sobre a PEC 125 lá da Câmara dos Deputados, e que depois virou a PEC 28 no Senado. Lembram, né? Eu brinquei bastante, comentei com vocês que essa PEC, originariamente, ela definia a alteração no dia da eleição, caso o dia fosse muito próximo dos feriados que nós temos ali em outubro. Na verdade, mudou-se totalmente a redação e, efetivamente, ela foi muito desidratada. Ela foi utilizada lá como aquele famoso bode na sala, com o distritão, depois a Câmara então, derrubou o distritão, mas aprovou a volta das coligações, mesmo que ela não tenha sido, a proibição, a vedação não tenha sido efetivamente exercida numa eleição geral. Então, no Senado cai o retorno das coligações e ela fica uma PEC uma emenda bastante pouco sem sentido, sem sal, né? E efetivamente ela troca algumas coisas relativas à data da posse do presidente, dos governadores, filiação partidária, cria uma espécie de comum acordo, não tem assim muito sal. Mas o que tem assim efetivamente que vincula as eleições é um artigo aqui que define, então nós já comentamos sobre isso, muito importante, que busca incentivar a participação das mulheres e negros e negras também nas campanhas eleitorais, principalmente para deputado federal, viu, gente, tá? Porque o artigo 2º dessa emenda constitucional, número 111, define que os votos dados a candidatas mulheres ou candidatos negros ou negras, é claro que não computando em dobro, né? Se for uma mulher negra, computa somente uma vez em dobro. Mas a redação ficou um pouco estranha, né? A distribuição entre os partidos do recurso do fundo partidário e do fundo de campanha. Mas não sei, eu acho que a intenção dos nossos nobres constituintes foi, de repente, estabelecer, porque o único dispositivo que fala efetivamente em distribuição de recursos do fundo partidário que tenha como cálculo a votação é em relação à cláusula de barreira. Então, aqui ainda nós vamos precisar um pouquinho mais de análise, de repente uma análise do STF, do TSE, para ver como será. Mas eu quero chamar a atenção que efetivamente nós temos uma medida, uma ação afirmativa, né? Aqui só mostrando, por exemplo, o artigo 16, o Fundo Especial de Campanha Eleitoral, ele é dividido conforme o número de parlamentares, ele não trata em relação a voto. Então, apesar da redação ter ficado efetivamente um pouco confusa, né, quero chamar a atenção que
nós temos aqui mais um instrumento, mais uma forma de incentivar a participação de mulheres, de candidatos negras e negros, e para as campanhas eleitorais para a Câmara dos Deputados, tá, gente? E interessante que eu acho que deveria haver mais um incentivo para outras eleições também, para vereadores e para o próprio executivo. Bom, emenda constitucional número 111 é só isso, mas eu queria chamar a atenção para a segunda mudança. Esta sim, né, tem uma alteração mais profunda e que vincula às próximas eleições uma nova realidade política. Então é uma alteração. Nós já tratamos aqui sobre o PL, era o 2225, e agora nós temos então a Lei 14.208, que foi aprovada agora, sancionada agora dia 28 de setembro. Essa lei havia sido vetada, esse PL havia sido vetado pelo presidente da República, mas o Congresso Nacional derrubou o veto, né? E aqui a grande discussão desta proposta é que ela não seria uma coligação, não seria o retorno à coligação. Mas veja bem, vamos conversar um pouquinho sobre a questão principiológica, né? Eu acompanhei as sessões da Câmara e as sessões do Senado que discutiram esse projeto. E um dos argumentos, né, era que esses modelos já deram certo em outros países. Eu brinco um pouco, né? E quando a gente vai comparar a realidade de outros países, nós estamos comparando coisas diferentes. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, isso aqui não são coisas iguais, né? Isso é uma cenoura e isso é uma beterraba. Beterraba é vermelha, cenoura é laranja. Como comparar beterraba com cenoura? Difícil, né, gente? Então, por exemplo, um dos modelos que foi citado como referência é o modelo do Uruguai. Mas, gente, o Uruguai usa o sistema de fórmulas de votação, que num mesmo partido podem ser apresentadas várias candidaturas. Por exemplo, na última eleição para a intendência de Montevidéu, o partido Frente Ampla, a coligação Frente Ampla, ou a coalizão Frente Ampla, ou a federação Frente Ampla, apresentou 3 candidatos. E eles concorreram, os 3 candidatos. Nenhum dos 3 candidatos foi o mais votado, mas a soma dos 3 candidatos obteve a maior votação daquele partido. Então, é um modelo político totalmente diferente do Brasil. Então, o outro modelo é da Alemanha. Bom, a Alemanha tem voto distrital, tem uma organização específica lá para o parlamento, o número de assentos no parlamento não é fixo. Então, assim, nós estamos de novo, vou brincar aqui de novo. Cenoura é diferente de beterraba. Então, como é que eu vou comparar as coisas que não são iguais, né? E a outra dificuldade é que, na minha avaliação, né, com todo respeito aos nossos parlamentares, essa lei ela é inconstitucional, né? Porque a discussão que ocorreu era: vem cá, essa federação não é uma coligação disfarçada? Não, coligação é outra coisa. Coligação termina lá no dia da eleição, acabou a eleição, terminou a coligação. É isso aí mesmo. Mas a federação deve perdurar por 4 anos? Sim, mas não há nenhum impedimento que a federação seja extinta no ano seguinte da eleição. Não há. Inclusive, isso está consignado aqui, né? Claro, tem a sanção, que, né, saindo da federação, o partido perde o acesso ao fundo partidário. Mas ele pode ser rompido. Um partido, por exemplo, que não elegeu ninguém, por que ele vai continuar na federação? Né? Então, o grande sentido dessa legislação, dessa lei, e também lá na discussão da emenda constitucional 111, das PECs 125 e 28, é como acessar recurso do fundo partidário e também fundo especial de campanha eleitoral. Então, não colou a ideia de voltar às coligações. Nós temos que criar, sim, aí tem uma inovação legislativa, uma criatividade
típica do nosso país, né, do nosso Congresso, quando se trata de legislar sobre eleições deles mesmos, né? Eu volto a falar aqui que, na verdade, os criminosos não fazem normas sobre direito penal, os empresários não fazem normas, não criam normas sobre direito tributário, os cartorários não fazem normas sobre direito civil, mas os deputados e deputadas, senadores e senadoras produzem normas sobre eleições deles mesmos, né? E dos outros, né? Claro, eles também, essas normas atingem prefeitos e governadores, vereadores, que não são, né, produtores dessa lei, né? Então, aqui uma evidente legislação em causa própria. Então, todo aquele discurso de que não é coligação, é diferente de coligação, vamos combinar, né, gente, que não se trata disso, né? Porque eu volto aqui à Constituição Federal, é assegurada aos partidos autonomia para definir a sua estrutura, escolha do regime de coligações, vedada a celebração das eleições proporcionais. Aí a gente cria um outro nomezinho. Então agora não é mais coligação, é federação. Então, né, vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi a lei. Então, 2 ou mais partidos poderão reunir-se em federação, que é uma coligação. Aplicam-se às federações, à federação, todo o funcionamento. Se mantém a autonomia, a identidade partidária. Agora não sei como é que eles vão criar. Então, por exemplo, vamos citar aqui o PA e o PB vão criar uma federação e ela vai ser chamada de PAB. Sei lá, vamos ter que criar alguma coisa aí também, né? A exigência mínima de 4 anos, ou seja, que aquilo perdure durante o exercício do mandato, tentando dar uma certa consistência no exercício daquela gestão, ou o que a gente chama de governabilidade, né? Então, ela terá abrangência nacional, e aí é outro problema também, né? Não existe no Brasil a necessidade de vinculação nacional nas eleições. Então, a gente, só para ter alguns exemplos, né? Nós temos um partido coligado no Pernambuco com o partido A e B, o partido A, que é adversário do partido C, o partido A é coligado com C em São Paulo, o partido B é coligado com C na Bahia. Então, não há essa vinculação nacional. A federação traz isso, né? Então, efetivamente, aqueles partidos que estão vinculados à federação não poderão se coligar ou, né, participar de coligações com outros partidos em outros cantos, né? Então, aqui também vincula, essa ação vinculante, ela pode sofrer um questionamento da sua constitucionalidade, né? E também, né, aqui a punição, né, o partido que sair da coligação, da federação, coligação, federação, é aquilo que nós brincamos lá no Código Eleitoral, que não é código, né, gente? Então aqui nós temos uma coligação que não é coligação, a gente chama de federação. Então eles não podem coligar nas próximas 2 eleições e até completar o prazo remanescente e utilizar o fundo partidário. Então, isso também acontece se houver desligamento de um ou mais partidos. Enquanto tiver 2, ela pode funcionar, né? Então, reforça a questão da fidelidade partidária em relação a esses partidos que compõem essa federação. E aqui, então, na Lei 9.504, é incluído o artigo 6A, que traz, então, para as eleições, e aqui sim, efetivamente, nós estamos falando de impacto nas eleições de 2022, que para o registro e escolha de candidaturas para eleições majoritárias e proporcionais, ela se aplica. Então, aqui é o impacto direto nas eleições que a gente quer chamar a atenção. Efetivamente, a partir no ano de 2022, nós poderíamos ter, na prática, a junção de 2 ou mais partidos, que é, em últimas palavras,
A volta das coligações, né, gente? A volta das coligações. E mais, né? Que eu vou botar aqui de novo. Vamos comparar cenoura com beterraba. Eu acho que eu vou ter uma boa salada hoje, né, gente? Vou produzir uma salada bem colorida hoje. Por exemplo, eu tenho uma federação, partido A, partido B, e aqui no Brasil nós temos lista aberta. Diferente do Uruguai. Uruguai, o partido A, partido B e C, por exemplo, se juntam numa federação ou numa coalizão, mas cada partido apresenta a sua lista. Então nós temos a lista do partido A, a lista do partido B, a lista do partido C. E aí eu escolho, dentro daquelas listas, qual a que eu quero. Não, eu apoio essa coalizão, mas eu quero, dentro dessa coalizão, eu quero eleger deputados ou deputadas do partido A. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil a gente apresenta uma lista com, né, 50 nomes e a ordem da eleição é conforme o voto no candidato ou na candidata. Então vejo como nós retomamos o conceito, a lógica da coligação com as federações. Então mudamos o nome, mas na prática nós voltamos a ideia de coligações, e isso afronta diretamente a Constituição, gente. Então, salvo o melhor juízo, com todo respeito às opiniões contrárias, essa lei é flagrantemente inconstitucional no Brasil. Deveriam mudar, então, a Constituição para dizer: é vedada as coligações, permitida a união de partidos em federações. Aí, beleza, tranquilo, não tem problema. Né? Então, no caso aqui, nós somos lista aberta. Nós teremos uma federação de partido A, B e C com 30 candidatos. Eu vou votar em algum desses partidos, mas na prática eu vou eleger o outro. Né? Posso eleger outro, que é um grande problema da coligação. É votar no candidato A e eleger o candidato B. Né? Então, chamar para as federações vários partidos pequenos que têm pouco voto e, na verdade, eleger todos os candidatos do partido A, por exemplo. Né? E só usar aqueles partidos pequenos na federação para tentar inchar lá meu quociente partidário para que eu possa eleger mais deputados. Ou um partido pequeno que tem um candidato só com potencial eleitoral entra na federação e se utiliza das votações dos outros candidatos, daquele partido que tem bastante candidato, e elege apenas um. Então, com toda a vênia aos nossos legisladores, inconstitucional, volta sim ao caráter das coligações, por mais que seja uma proposta que tenha um período maior do que as coligações, que são bem efêmeras, né, que acabam no dia da eleição, no dia seguinte à eleição, mas as federações têm esse defeito e traz um espírito que não tem nenhuma aderência à política no Brasil. Ok, gente? Então, federação é a volta das coligações em última palavra. O que falta ainda? Hoje é 1º de outubro, amanhã seria o último dia para promulgação, sanção, alterações legislativas em relação à eleição de 2022. E o que falta, que está na mesa da presidência, é o nosso projeto PL 783, que trata sobre as sobras, né? Então está aqui. Houve análise já do substitutivo pelo Senado, não houve alteração, foi para a sanção e aguarda a sanção. Eu acho, né, que ainda nós teremos novidades até amanhã. Então, a grande maioria das alterações nós já temos, foram poucas, e o nosso código eleitoral vai ficar efetivamente para, sei lá, 2024, nosso novo código eleitoral, que não é código, né? Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Curtam lá o nosso canal, temos vários vídeos ali sobre outros projetos e tal, que vocês podem se atualizar. Esse é o resumo do resumo das alterações legislativas para a eleição de 2022. Espero que apenas nós tenhamos essa nova... talvez esse PL ainda das sobras seja aprovado, seja sancionado, e a gente não tenha nenhuma outra alteração mais
substancial. Se tiver, obviamente, nós vamos comentar semana que vem. Mas semana que vem eu quero convidá-los. Primeiro, né, se inscrevam aqui no canal. Teremos novidades no lançamento de um novo livro. E aí nós vamos deixar essa curiosidade no ar para que na semana que vem a gente volte a conversar. Beleza, gente? Bom fim de semana, boa sexta-feira. Tomem a cerveja, o vinho, o chá e o café também na nossa sexta-feira. Um abraço, gente. Até a próxima.